E o meu convidado de hoje é o Vitor Santos. Ele que é formado em Educação Física, mas tem um currículo gigantesco, vai compartilhar muita coisa bacana aqui com a gente hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, prazer estar aqui no seu programa. E vamos falar um pouquinho desse universo, né, das lesões, da educação física, e me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dos assuntos do cotidiano. Né? Primeiro eu já quero que se apresente quem é o Vitor, Claro. Meu nome é Vitor Santos, sou ex-atleta de basquetebol, joguei muito tempo, sou natural do Rio de Janeiro. Opa! Vim para cá bem novinho, então aqui eu fui estudar, aproveitei para estudar. E aí, dentro da faculdade, eu me encontrei nessa parte de reabilitação. Trabalhei um tempo com preparação física, em Criciúma, com handebol feminino. Depois que eu fiz a minha primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício, eu fui trabalhar com personal. E aí, dentro desse universo do personal, eu falei, poxa, mas eu preciso de algo que me desafie um pouco mais. Aí eu comecei a ir aonde ninguém queria ir, lesões. E o meu primeiro cara que me incentivou muito a isso foi o Fabrício, hoje que é fisioterapeuta do Criciúma, e ele foi um dos meus mentores também. E aí me ajudou nessas questões, e eu aprendi muita coisa com ele. Falei, poxa, cara, eu quero trabalhar com isso. Ele, não, vai firme. E hoje eu trabalho com isso, também tenho pós-graduação em lesões musculoesqueléticas e treinamento esportivo. E além de passar um pouquinho na universidade, né, ensinar os outros também, foi um período bem bacana. Que bacana, quanta história, quanta bagagem, né? Tem bastante coisa. Quanto tempo já atuando? Com o personal trainer são 10 anos. Uau! 10 anos personal trainer. Me formei em 2011 e comecei a atuar em 2013. Então eu fiz mais um ano de pós-graduação para depois começar a atuar. Hoje a gente vê no universo, nosso cotidiano, que as pessoas se formam e já vão atuar, né? E a gente precisa se especializar um pouco mais. A faculdade, ela abre um leque muito grande e muitas vezes a gente não direciona esse leque. A gente acaba atendendo e abrangendo tudo. E não dá uma direção correta. E hoje a gente trouxe esse assunto de lesões porque realmente é um assunto meio que polêmico. As pessoas ficam em dúvida, acham que que tem que parar de fazer, né? Justamente. O que acontece, né? As lesões, elas dão alguns avisos. Então, algumas dores persistentes de 1 ou 2 semanas. Aí você vai ao médico, você toma medicação, aí não passa, você vai de novo e fica naquele ciclo vicioso, né? E geralmente as pessoas não costumam terminar o tratamento. Tô me sentindo bem, para o tratamento. Então, o que eu digo assim? As dores constantes é um sinal de alguma coisa não tá... Que o corpo tá pedindo socorro de alguma forma. Então, uma dor no joelho persistente, uma dor na lombar persistente, uma dor no ombro persistente são sinais de alerta e precisa ficar atento sobre isso. As lesões mais comuns. As lesões mais comuns, a mais comum, vamos começar pela mais... Todo mundo tem top 1, que ou vai ter. Dor lombar. Ai. As pessoas ou terão ou já tiveram algum tipo de dor lombar. Seja por muito tempo numa mesma posição, né, que só incide a dor, mas não causa uma lesão, eu já vou contar isso um pouquinho mais para frente, ou seja, algum trauma, tá? Ou algum movimento repetitivo, algum movimento exacerbado, alguma força a mais. Mas no cotidiano as pessoas têm muita dor lombar. Joelho, quadril e tornozelo. São as mais que a gente encontra mais. Ombro tem, mas a gente acaba sendo mais conservador na questão do ombro. Mas independente também de idade, né? Ou existe alguma idade, assim... Assim, hoje em dia, com a diminuição da atividade física diária das pessoas, não tem mais um limite de idade, não. Antigamente, passou dos 40, já começa a aparecer algumas dores. Hoje você pega as crianças... Se você pegar alguns estudos, todos acima do peso, né? Você vai nas escolas, você vê que elas estão acima do peso, então isso contribui, o sedentarismo contribui muito para o aparecimento de lesões. E como que você aborda a prevenção dessas lesões? Então, a prevenção é a primordial, né? Atividade física, né? E exercício físico. Por que eu falei atividade física e exercício físico? Tem que ficar claro que atividade física é diferente de exercício físico. Exemplo, atividade é tudo aquilo que a gente faz. Subir uma escada, lavar uma louça, andar, tudo que a gente faz é atividade física. Quando a gente tem uma prescrição, uma orientação, um direcionamento, isso é exercício físico. Então tem uma diferença bem plausível nisso. Então uma prescrição, você tem um objetivo, você tem uma meta a cumprir.
Isso fica dentro do exercício físico. Ó, você vai fazer tantas séries, com tantas repetições, com intervalo, com a carga. Isso tudo é uma prescrição de treino. E sabe, eu achei engraçado, porque geralmente a gente leigo pensa bem isso mesmo, né? Ah, mas eu já caminhei tanto, eu já subi tanta escada, eu fiz tanta coisa durante o dia. É uma atividade, não vai substituir o exercício, né? Não foi mensurado, né? Tu não tem noção de quanto tu subiu ou se é uma atividade do cotidiano. Por isso que se a gente levar para nossa vida, a gente diminuiu muito o nível de atividade física da nossa vida. Hoje o carro a gente dirige com o dedinho. Antigamente passava marcha, abria na manivela. Já nem mais isso, né? Não tem mais isso. Por exemplo, não tinha escada rolante. Hoje tem escada rolante. Então as pessoas diminuem o nível de atividade física no seu dia a dia. Então, isso dificulta um pouquinho a questão do sedentarismo. E as estratégias para uma reabilitação que você costuma ajudar na recuperação de um aluno? Isso. A primeira estratégia que a gente faz, eu pego um cliente que começou comigo, eu tenho uma cliente agora que eu estou com ela, que ela tem dor lombar crônica. Então, a primeira coisa é avaliar o que ela consegue e o que ela tem limitação. Por exemplo, assim, ela consegue agachar, ela consegue fazer os exercícios localizados, cadeira extensora, falar em maquinário de musculação, né, cadeira extensora, ou consegue fazer ao fundo, ou consegue fazer exercícios cotidianos. Então, ela vai trabalhar aqueles exercícios. O que ela não consegue fazer, a gente vai trabalhar mobilidade. Por exemplo, incentivo muitas pessoas a fazer pilates. O pilates é muito bom para questões de reabilitação e prevenção de lesões. Então, no Pilates, ela vai trabalhar força de core, vai trabalhar a flexibilidade, vai trabalhar o corpo inteiro. E na musculação, a gente foca na questão muscular mesmo, né? Direcionando para o músculo. Uhum. Por isso que é importante deixar isso bem claro, assim, a diferença de musculação, Pilates, tipo de exercício e a prevenção. Então, vai englobando, a gente vai montando o quebra-cabeça para não deixar de se movimentar. O importante é se movimentar. E quando a gente descobre essa lesão, qual é o tipo de profissional, ou melhor, a especialização do profissional que eu tenho que procurar para melhor me atender? Primeira coisa, procurar um médico ortopedista. Claro, tem o clínico geral que o clínico já encaminha, né? Sim. O ortopedista, mas classicamente falando, o ortopedista ele vai dar o primeiro diagnóstico, né? E aí, se essa lesão, vamos supor, é a nível neural, aí o médico neuro, ele vai atuar nessa área, né? Mas se não, o ortopedista ele já consegue direcionar, você precisa fazer tanto de fisioterapia, você precisa fazer o pilates, você precisa ser encaminhado para musculação, e lá o profissional vai te atender. Então, ele não sai com uma prescrição pronta do ortopedista. O ortopedista faz o diagnóstico, medica, né? Atua em cima do problema e depois encaminha ele para fazer a parte de reabilitação. Você trabalha com profissionais como da saúde, por exemplo, como fisioterapeutas, médicos, para ajudar na reabilitação? Tenho vários colegas fisioterapeutas. É importante. Eu peço socorro para eles. Às vezes a gente pega alguns casos mais graves, assim, digamos, que está difícil somente com exercício, e a parte da fisioterapia é muito importante nesse processo. Então não dá para a gente, não, eu quero abraçar tudo e deu. Não, eu tenho que, agora você vai ter que ir para o fisioterapeuta para a gente poder alinhar o fortalecimento corretamente. E ponto. É muito bom assim, essa parceria, precisa ter essa parceria. Quais os cuidados que você enfatiza com seus alunos, ou até atletas também, né? Porque, imagina, ele atende também, para evitar esses agravamentos de lesões durante o processo de reabilitação? Então, normalmente eu falo assim para eles, assim, o sono. Então, as pessoas dormem muito pouco. Tem tudo isso? Tem. As pessoas dormem pouco, não se recuperam suficientemente para outro dia seguir bem o seu dia. Então, o sono, a hidratação, outra coisa que as pessoas também deixam passar muito batido. Beber água, precisa beber água, né? Precisa beber. Então, por exemplo, as contraturas musculares, que são aquelas dores, travamentos que a gente tem, muito é desenvolvido pela desidratação também. Então, faz parte do processo beber água, dormir bem, ter alguns cuidados, né? Por exemplo, vou fazer um exercício a mais. Eu prescrevo esse exercício a mais, não deixo o aluno fazer sozinho. Então, ele me contrata por 2 ou 3 vezes, mas ele tem todo o aparato para fazer nos outros dias que não estiver comigo. Então, faz isso aqui. Então, a orientação é essa para não agravar ou não surgir novas, né? Muitas vezes vai fazer alguma coisa diferente e agrava. E como que você determina se o aluno está preparado para voltar a fazer
atividade física, exercício, na verdade, né? Na verdade, assim, o que acontece? A gente vai avaliando, né? Então, a gente faz a primeira avaliação. Cada caso, né? Cada caso é um que fique caso. bem claro, Isso. Faz uma avaliação prévia, e aí vai analisando o progresso. Depois desse progresso, a gente já encaminha. Não, agora você já pode jogar o beach tênis, já pode voltar para a tua corrida, já tá. A gente chama de transição, né? Que ele sai daquela parte de reabilitar, fortalecer e executar. Aí ele vai para a parte de execução dos exercícios físicos deles cotidiano, digamos assim. E agora eu vou fazer uma pergunta de um assunto que é muito... Como que eu vou me referir? É um assunto do momento, é um exercício, uma atividade que muitas pessoas estão fazendo. O CrossFit. O que você acha do cross? O que eu acho do cross, tá? Falando em nível de atividade, sim, em nível de modalidade, digamos assim. O CrossFit, ela pega alguns elementos da ginástica, alguns elementos da musculação, também do pilates, tá? E engloba tudo numa metodologia e os alunos treinam, tá? Tem repetições exacerbadas? Tem, mas é uma excelente modalidade, principalmente para a questão de reabilitação, porque ela trabalha com o corpo inteiro, tá? O problema não é a modalidade, como eu te falei nos bastidores, o problema é quem está atuando no box. Eu gosto de deixar isso bem claro. Não é a modalidade, tá? A modalidade é ótima, se bem executada, se bem planejada, ela é ótima. A questão é quem está te passando a atividade no box. Então, na hora da sua escolha da atividade, vou fazer um CrossFit, quero fazer. Procura, analisa quem é que está te passando, olha o currículo, vê com carinho, porque é o seu corpo, o seu bem maior, né? É a tua casinha. Se tua casinha quebrar, você não tem onde morar. Então, você precisa saber quem é que está atuando contigo lá. É um estagiário? É um recém-formado? A verdade seja dita, o CrossFit não tem na faculdade. O profissional, para trabalhar CrossFit, ele tem que fazer um curso fora para poder atuar com CrossFit. Essa é uma informação válida. Dica de milhões? Eu não sabia. Dica de milhões. Então, assim, logicamente que um profissional, um estagiário, ele não vai saber, ele não vai ter a expertise de um professor que já tem 10, 15 anos de atuação. Com certeza. Então, as atualizações são constantes. Então, ele precisa fazer um curso fora daquele âmbito para poder atuar. É a mesma coisa o Pilates. O Pilates também, ele sai tendo noção básica, mas ele tem que fazer um curso para poder atuar com Pilates. Então... E agora, falando para a galera aí que quer perder peso, tem algum exercício aí que ajuda a perder peso? Não vai falar que tem que fechar a boca, né? Não. Algum exercício que facilita, as pessoas estão... Projeto Verão, né? Eu acredito que as pessoas deveriam fazer atividade, exercício, enfim, o ano todo. Mas tem um período, me corrija se eu estou errada. Que elas avacalham mais. Que avacalham mais, se puxo, quero ficar sarada e parará. Mas nesse gancho, tem algum exercício para se fazer ou alguma atividade que ajuda realmente a acelerar, a perder as calorias mais rápido? Assim, se a gente falar no contexto de prescrição, o ideal é você trabalhar o corpo todo. Então, as pessoas muitas vezes elas vão para a musculação e trabalham os músculos de forma isolada. E é claro, você trabalhando o músculo de forma isolada, você queima menos caloria. Não tem muita relação no sentido de quantidade, mas de qualidade. Se você fazer um exercício multiarticular, que a gente chama, que é trabalhar as três principais articulações, tornozelo, quadril e joelho, você vai gastar mais energia, teoricamente. Então, a dica que eu dou é faça mais exercícios multiarticulares e se você está começando agora, progride. Não adianta você treinar todos os dias. Começa 2, depois passa para 3 e assim por diante. O que acontece muitas vezes? As pessoas vão lá empolgadíssimas. Agora eu vou... Projeto Verão. Agora eu vou desossar. Vai todo dia. No sábado não consegue se mexer. Porque é uma coisa chamada dor muscular tardia. Aí vai lá, toma um relaxante muscular. Olha só o mecanismo, tá? Na outra semana ela tá bem. Treina a semana inteira cheia de novo. Chega na sexta que ela faz, vai pra uma baladinha, toma alguma coisinha, toma relaxante muscular. Não sou eu, mas eu achei. Aí já deu 3 semanas. Na 4ª semana ela lesiona. Olha que loucura, né?
Ai, não adianta nada, Na né? 4ª semana lesiona e tem que ficar 3 meses afastado porque lesionou um joelho, ou abriu uma musculatura, ou rompeu um tendão, coisa pior. Então, progressão. O resultado ele vai vir depois de 4 a 5 meses, ininterruptos. Então, você vai conseguir ver diferença. O que você vai melhorar no primeiro momento, tá, da atividade? Teu condicionamento físico, você vai parar de ofegar, vai ofegar menos, vai subir escadas sem ofegar tanto, vai dormir melhor, vai se alimentar melhor, porque vai ter mais apetite, tá? Mas no final das contas, você precisa ter progressão. Tem que ter uma rotina, né? Tem que ter uma rotina, tem que ter uma rotina. Tem algum exercício, alguma postura, não sei como que eu vou me referir, né? Não, Porque, fica à olha, vontade, vamos lá. que a gente faça na academia que tem mais Risco de lesão? risco de lesão? Tem. Tá, assim, ó, as máquinas, normalmente, o que eu sempre digo? O engenheiro vai lá, ele pensa, ele rabisca, ele faz cálculo e ajeita a máquina bonitinha. Mas nós, seres humanos, vamos lá e botamos step, ou botamos peso a mais na máquina, ou botamos algo a mais na máquina que não tem necessidade muitas vezes. E, por exemplo, um exemplo clássico, tá? Uma pessoa que viveu a vida inteira sentando e levantando numa cadeira de 45 graus, tá? Simplesmente ela vai lá na academia e vê as meninas passando 90 graus. Aí vem aquela pergunta: professor, isso pode ou não pode? Pode. A questão é que, por que a pessoa se machuca quando faz isso? Porque ela não está preparada para fazer. Então ela precisa se preparar de novo para voltar a fazer, porque ela fazia quando? Quando era criança. Você pega uma criança quando ela brinca, como é que é a posição que ela fica? Bah! Com o joelhinho todo lá embaixo, o bumbum quase lá no chão, né? E ele consegue manter aquela posição por um bom tempo. Então, à medida que a gente vai crescendo, ergonomicamente a gente vai perdendo essas referências. Porque a vida cotidiana nos força a ficar sentado e levantar no 90, não lá embaixo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os aparelhos, sempre pedir ajuda aos instrutores. Não tem condição de contratar um personal. Hoje tem diversas modalidades, tem consultoria online, tem treinamento em grupo, sabe? Acho que o profissional ele tem que te orientar, de um jeito ou de outro. Se você chegar numa academia e o profissional não te orientou, procura outra. Tem tanta opção hoje em dia, sabe? Então, às vezes, acontece muito isso. Todo mundo é igual. Não é. Eu conheço excelentes academias na nossa região e que tem sim atendimento. E hoje você atua aonde e que áreas de todas essas especializações? Então, até 2 anos atrás, estava como... 3 anos atrás, estava como coordenador de uma academia, como professor universitário e como personal. Hoje, eu dou aula num colégio, mas são poucas horas, e trabalho só com personal. E não tenho vínculo com academias. Eu trabalho em várias academias. Os clientes às vezes me contratam para ir na casa, muitas vezes, ou para ir numa academia. Então eu sou um profissional, digamos, passe livre, digamos assim. Não tenho um convênio com nenhuma academia, atendo em todas. E aí fora o colégio que eu atuo também. Mas só com basquete, não é educação física. mas na cidade de Criciúma? Em Criciúma. Só em Criciúma. Já tá bom, né? Criciúma, Cocal e Sara. Claro que a perguntinha clássica, nessa tua trajetória, passando por várias experiências, em vários sentidos, né? Aí eu gostaria que tu compartilhasse alguma história emocionante ou de repente desafiadora que você eu vou contar uma. Pode ser? Eu tinha um aluno 1 ano atrás, o nome dele Nazareno, tá? Um colega meu, Marcel Jacques, da academia de Sara, Vitão, tu não pode atender um aluno assim. Eu posso. Eu fui ver, ele tem síndrome de Bagley, tá? É uma síndrome que faz o descascamento dos nervos e a pessoa vai perdendo os movimentos. E aí eu nunca tinha trabalhado naquele universo. Aí eu me puxei isso, fui atrás de estudar tudo. E na primeira vez que eu vi ele estava sentado no sofá e só mexia a cabeça. Aí eu assim, caramba, cara. Não, mas vamos lá. Eu vi que tem reversão, então vamos lá. E era uma dificuldade para se mexer, para levantar, tinha que ajudar, a esposa tinha que ajudar. Não, vamos lá. E fui. Cara, pé, vou mexer o pé. Vou mexer a mão. 2 vezes por semana, ia lá na casa dele. 2 vezes por semana. Resumindo a história, passou 6 meses,
Ele só fez um pedido pra mim. Cara, eu só quero passear com a minha cachorra e ir na missa. Só. Aí tu pensa, né, por dentro. Putz, tem que conseguir. E eu trabalhei com ele 8 meses, tá? No 8º mês, ele já tava indo na missa, indo pro baile e voltou pra academia. Hoje ele treina sozinho na academia. Ele já estava meio que... Não, ele estava aceitando a ideia que aquilo ali não ia ter reversão. 71 anos. 71 anos? 71 anos. Meu Deus. E aí também quero compartilhar contigo, na verdade com vocês, nos bastidores eu tava reclamando do meu joelho. E foi bem bom eu perguntar se eu já vou aproveitar, né? Porque eu acredito que assim, como eu, muitas pessoas pensam, eu sinto uma dor no joelho, o que é essa dor minha? Um desgaste, né? Isso, na verdade, é condromalácia patelar, dá um desgaste, aí dá a sensação que tem uma areia no joelho, um rangido, aí fica rangindo. Isso, faz esse barulho. Aí você vai subir, dar umas pinçadas, né? Você vai subir, dar umas pinçadinhas de vez em quando. Isso é tudo sintoma de desgaste. E aí, o que a gente pensa? Primeira coisa, não posso mais fazer exercício físico. Acabou a minha vida. Né? Tem gente que até corredor de Ironman tem condromalácia. E aí, mulher gosta do quê? De malhar a perna, né? Até os bastidores ali, meus técnicos, tá falando que eu tô com as pernas finas. E agora eu descobri que eu vou poder voltar a fazer academia. Tem uma aluna que ela adora salto. Meu joelho tá doendo. Eu falei assim pra ela, não, me dá 20 dias sem usar salto. Vamos treinar. Tá, treinou. Não sai mais do salto. E aí, por que eu fiz questão de compartilhar isso? Porque, mesmo sentindo isso, aí sim que a gente fala aquilo que falou pra mim. A gente tem que fazer, tem que procurar, aí sim que precisa se exercitar, né? Não, a gente precisa. As pessoas têm a ideia de que, assim, eu me machuquei, não vou fazer nada, eu vou ficar parado que vai melhorar. Não vai melhorar. É uma falsa sensação que, mas eu tô fazendo, tá doendo. Vai passar. Persiste, insiste e persiste. Então hoje falta um pouquinho dessa questão da persistência, um pouquinho. Persiste que vai dar certo. Vai dar certo, vai melhorar e vai passar. Fortalecer a musculatura, vai sair a dor. Vai ter crise? Vai. Mas se você continuar treinando, você vai progredir, vai ganhar massa muscular e vai proteger mais ainda a tua articulação. E aí aquela coisa que também a gente conversou, né? Procurar um bom profissional, uma boa academia, enfim. Isso é importantíssimo. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, que as pessoas precisam olhar o currículo das pessoas. Hoje está muito superficial. Porque fulano falou que é bom. Não, olha, procura. É igual assim, quando você vai no mecânico levar teu carro, você não leva o teu carro pro padeiro. Você não leva, por exemplo, tu vai comprar uma maquiagem bonita, você vai comprar melhor. Você não vai comprar a minha boca. Você sabe que a minha boca vai te dar, né? No geral, assim, né? Bem isso. Então, a gente tem que levar no melhor, a gente tem que buscar o melhor. Mas eu não tenho condição. Conversa. E é o nosso corpo, né? É a tua casinha. A nossa casinha igual. Se a casinha não tiver legal, não faz sentido, né? Então, assim, por exemplo, você que está buscando o Projeto Verão, já começa hoje. Começa essa semana. Começa a exercitar agora para chegar lá no final do ano, conseguir ir para a praia sem neura, né? Porque a maioria das pessoas querem ir para a praia, não adianta. E que no sul do Brasil tem essa... Diferente, lá no Rio é o ano todo. Mas aqui é só um pedacinho, né? Lá é o ano todo, impressionante. Vitor, e para finalizar, a gente falando de exercício físico, atividade, academia, modalidades, enfim, muita coisa aí pra gente, sem desculpas para não fazer algum tipo de atividade, né? Tem muita coisa hoje em dia, né? E hoje em dia, eu queria, né, para deixar bem claro, até pedir para te deixar uma mensagem que vai muito além de uma estética, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vou treinar, vou fazer isso para ter um corpo bonito, também é bacana, mas acho que vai muito mais além, né? É a sua saúde, né? A sua saúde física e mental. Já tem novos estudos. Existe uma coisa chamada Colégio Americano de Medicina dos Esportes. E todo ano ele lança tendências. E esse ano foi a primeira vez em 23 anos que apareceu a tendência saúde mental. Entre as top 10. Então eles listam até 100, né? 100 chavões, assim, tendências. E saúde mental apareceu muito por conta da pandemia de 2020, que deixou muita gente fora da casa, né? E aí hoje o tema saúde mental vem sendo bem abordado. Então, assim, além da saúde física, a mental também conta. Você tem diversos benefícios com o exercício físico, melhora tudo. Tudo que você imaginar, melhora. Cabelo, unha, tudo.
É? É, porque Olha. você aumenta a produção de colágeno e tudo mais. Então, tudo isso tem benefício através do exercício físico. Claro, 2 a 3 vezes por semana. Não posso ir 2, vai uma. Não posso ir uma, vai meia. Sabe? Mas vai né? e faz. Sabe? Porque lá na frente vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, na sua saúde, de uma forma geral. E é a nossa casinha, né? Então... Quem está nos assistindo que ficou com curiosidade, querer saber mais do teu trabalho, é possível? Tem rede social? Dá para mandar uma perguntinha? Dá. Tem rede social. Como é que é a tua rede social? Vitor H. Personal. Pode mandar pergunta lá que eu respondo, tá? Não sou daqueles que demora muito, eu respondo. E aí as redes estão abertas, né? Não é fechada, ela é aberta, tem meus contatos todos lá dentro. E é uma coisa que dá pra ver no teu olhar, eu acredito que sim, que é uma coisa que você gosta de fazer, eu né? Gosto. Trabalhar com aquilo que a gente gosta. Sabe qual foi o gatilho? O gatilho de eu trabalhar com reabilitação? Em 2003, quando eu jogava no basquete do Flamengo, joguei no Flamengo. Mas esse meu entrevista é muito chique. E aí eu tive uma lesão. E eu fui cuidado, eu ficava na fisioterapia 2 vezes por dia com a fisioterapeuta. 2 vezes por dia? 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. 15 dias eu voltei. Em 15 dias ela me botou pra treinar de novo. Eu falava, caramba, eu quero fazer esse negócio. Até que meu primeiro intuito era fazer fisioterapia, mas depois eu fui pra educação física. Mas aí nada impediu, eu falei com o professor, não, cara, nada impede. E você vai pegar uma área que tu já gosta, tu vai dominar e vai conseguir trabalhar de uma forma mais sensata. E aí foi aí que veio esse gatilho, eu ficava aquilo maquiando na minha cabeça, não, mas um dia eu vou trabalhar com isso. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz com isso que eu trabalho. Então, quando eu chego com uma pessoa, agora não é exercício, agora é fisioterapia. Não, agora tem que ir no médico, sabe? Porque é a vida dela, como eu falo, é a casinha dela. Então, tem que respeitar. Não é fazer exercício a esmo, fazer de qualquer jeito. Você precisa fazer aquilo com vontade. Então, tem diversas pessoas aí que eu consegui ajudar através do exercício físico. Que bacana, né? Muito importante, antes da gente finalizar, pessoal que tem hérnia de disco também, por favor, treinem. Dá para treinar. Eu tenho 8 alunos com hérnia de disco, tá? E operados e treinam também. Então... Olha, é só dica. Com certeza a gente ficaria conversando aqui por muito, muito tempo. Eu adorei te receber aqui. E realmente, agora para finalizar, eu quero deixar o microfone aberto para te deixar mensagem para as pessoas que não praticam nada, para os profissionais que estão se formados ou pensam em fazer educação física, trabalhar em alguma área dessas áreas. Qual é a dica, a mensagem que você deixa? Para as pessoas, o sedentarismo, ele mata. Isso é clássico, a gente precisa deixar isso claro, né? E para os profissionais, procurem se especializar, a faculdade é só o início, é só a base da pirâmide, e a educação física não se resume só à parte estética. A parte estética, ela vem com a sequência de treinamento, mas a educação física é muito maior que isso. Sem mais palavras, né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E se tiver oportunidade, venha trabalhar para cá, que os araranguaenses precisam te conhecer. Muito bacana mesmo. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço o convite. Eu encerro mais um assunto em destaque da semana, sempre trazendo informações super bacanas, né? O assunto de hoje realmente fez muita diferença para mim, eu fiquei muito feliz. Mas te encontro na próxima sexta-feira com outro assunto diferente. Tchau, tchau!